Nessa videoaula, nós vamos estudar isomeria geométrica cis-trans em compostos com duplas ligações, com cadeias abertas e também em compostos de cadeia fechada. Vamos lá, pessoal! Temos aqui um exemplo simples sobre movimento de rotação. Eu coloquei um prego sobre uma placa de isopor. Podemos observar que essa placa de isopor ela tem movimento livre ao redor do prego, movimento giratório, um movimento rotacional, um movimento de spin. Já o mesmo não acontece se eu colocar dois pregos sobre a placa de isopor. Esse movimento rotacional fica travado, não existe mais. Não tem mais a placa girando ao redor dos pregos. O mesmo acontece com as ligações covalentes entre carbono. Nós temos aqui o 1,2 de cloro, etano. A ligação entre carbonos é ligação simples. Podemos observar que quando a ligação é simples, existe um movimento giratório, um movimento livre dos ligantes ao redor do átomo de carbono. Isso acontece para ambos os átomos aqui na molécula. Eu tenho um movimento giratório, um movimento de spin quando a ligação é simples. Então, eu posso escrever essa molécula assim, com os dois átomos de cloro acima do plano, um acima, outro abaixo, que é a mesma molécula devido ao movimento rotacional, então, dos ligantes na molécula, uma vez que a ligação é simples. Então, esta daqui é a molécula do 1,2 de cloro etano, tá? Já diferente desta molécula aqui, onde eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. A ligação dupla, ela é rígida. Ela impede o movimento rotacional, ela trava o movimento rotacional dos ligantes ao redor dos átomos de carbono, tá certo? Então, não tem movimento rotacional aqui e nem aqui, porque a ligação dupla é rígida. Portanto, essa molécula, onde eu tenho os dois átomos de cloro acima do plano ou abaixo do plano juntos, né, do mesmo lado do plano, essa molécula é diferente desta outra, onde eu tenho um átomo de cloro acima e um átomo de cloro abaixo. Nós temos aqui os isômeros. Quando eu tenho os dois átomos de cloro no mesmo lado do plano, olha, se eu giro, eles vão junto, ou para cima ou para baixo. Quando eu tenho os dois átomos de cloro do mesmo lado do plano, eu tenho o isômero cis. Então, esse é o cis 1,2 de cloro eteno. Já essa outra molécula é o isômero trans, né? Um acima, outro abaixo do plano. Então, é o trans 1,2 de cloro eteno. Tudo bem? Como nós vimos no vídeo anterior, quando eu tenho ligações entre carbonos do tipo simples, né, ligações covalentes simples, eu não tenho isomeria geométrica ou espacial, né, como é o caso do 1,2 de cloro etano. Porém, quando eu tenho dupla ligação entre os carbonos, eu posso ter a isomeria geométrica, né? Então, não basta somente a dupla ligação entre os carbonos para existir isomeria geométrica em compostos com cadeias abertas. É necessário também que cada carbono tenha dois ligantes diferentes. Eventualmente, esses ligantes podem ser iguais aos ligantes do outro carbono da dupla ligação, mas cada carbono da dupla ligação deve possuir dois ligantes diferentes. Então, como é o caso aqui, nós temos, como já vimos também, os ligantes do mesmo lado do plano, formando o isômero cis 1,2 de cloro eteno,
E quando os ligantes estão em lados opostos ao plano, um acima e o outro abaixo, eu tenho um isômero trans 1,2-dicloroeteno. No caso da ocorrência de um ciclo ou de uma cadeia fechada na molécula, pode haver a ocorrência da isomeria geométrica, a isomeria espacial cis-trans, como é o caso do exemplo que nós vamos ver a seguir. Mas não basta que haja o ciclo na molécula, é necessário também que exista pelo menos 2 átomos de carbono no ciclo que possuam 2 ligantes diferentes. O ciclo, assim como a dupla ligação, ele gera uma rigidez no movimento rotacional dos ligantes ao redor do átomo de carbono, gerando, então, como é o caso aqui, a isomeria geométrica, já que eu tenho 2 átomos do ciclo com 2 ligantes diferentes, né? É o caso aqui do 1,2-dimetil-ciclobutano. Se os grupos ligantes, eu vou olhar aqui para o grupo metilo, eu poderia olhar para o grupo hidrogênio também. Se os grupos metilas estiverem em lados opostos ao plano, um acima e o outro abaixo, então eu tenho isômero trans 1,2-dimetil-ciclobutano. Se os grupos metilas estiverem do mesmo lado do plano, como é o caso aqui, os dois estão abaixo do plano, então eu tenho isômero cis 1,2-dimetil-ciclobutano. Vamos ver aqui um exemplo prático da isomeria espacial geométrica no nosso organismo. Na retina existem células fotorreceptoras que contêm uma substância chamada de cis-retinal. A incidência da luz provoca a reação de conversão do cis em transretinal, gerando um impulso elétrico que é enviado ao cérebro e lá as imagens são formadas. Bom, aqui eu tenho a isomeria geométrica, porque eu tenho a dupla ligação e cada carbono dessa dupla possui 2 ligantes diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho o isômero cis-retinal, porque ele tem 2 ligantes que estão do mesmo lado do plano. Aqui são os hidrogênios que estão abaixo do plano. Na presença da luz, esse cis-retinal forma o transretinal. O trans porque eu tenho os hidrogênios ligantes em lados opostos ao plano, um acima e o outro abaixo. Houve a necessidade de energia da incidência da luz para a conversão do cis-retinal em transretinal, porque o cis-retinal é um composto, o trans é outro, né? Então houve quebra de ligações e formação de novas ligações para a formação do cis, transformar o cis em trans. Observando a fórmula estrutural do retinal, nós podemos observar aqui que ele é um composto com função aldeído, C-OH, na ponta da cadeia. Desta maneira, nós terminamos esse conceito, então, de isomeria geométrica em cadeias abertas, com duplas ligações, e cadeias fechadas. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!